toda essa lenga-lenga para quê, né? Para a gente começar a entender como que os seres vivos eles estão classificados de acordo com o sistema lineano. Então, vocês lembram que todos nós tivemos vários pesquisadores, longos anos de pesquisa, de pessoas estudando e separando os seres vivos e entendendo como esses seres vivos eles estavam agrupados e como eles se relacionavam entre si. Só que chegou num ponto que com o avanço da ciência, com o avanço de novas descobertas, ficou quase impossível de fazer identificação, de fazer nomeação dos seres vivos. Um dos fatores que atrapalhou muito isso, ou que causou um entrave, foi as grandes navegações. Até então, de acordo com aqueles estudos anteriores lá de Aristóteles, eles estavam restritos a um mundo muito pequeno, né? Então, o conhecimento deles era restrito àquele mundinho ali da Europa, Mediterrâneo, parte da Ásia e parte da África. Então, o conhecimento deles era limitado. Só que conforme foram avançando as grandes navegações, foram se descobrindo novas espécies e começaram a nomear novas espécies, começaram a classificar novas espécies, e aí começou a ter um problema, porque, por exemplo, alguém vinha aqui para o Brasil e classificava a castanheira do Brasil, por exemplo, como vinha um português e nomeava ela como Nozes brasilis. E aí vinha um outro pesquisador da Holanda, vinha para o Brasil também, e nomeava ela como Nozes amazônicas. E aí vinha um outro pesquisador que era da Alemanha e nomeava ela como, sei lá, eu não faço ideia, mas enfim, nomeava com outro nome, mas o mesmo indivíduo. Então, começou a ter muitas sinonímias, né? Muitos nomes para o mesmo organismo. O processo de classificação, de publicação de novas espécies começou a ficar difícil, porque os pesquisadores, para publicar uma nova espécie, eles tinham que ficar entrando em contato com várias sociedades de naturalistas para saber se aquela espécie já tinha sido publicada ou não. E aí começou, e numa época que tudo era feito por barco à vela, era muito difícil isso. E então começou a ter uma discussão muito grande dentro dos grupos de naturalista para se criar um sistema universal para classificar os seres vivos. E aí entra esse velhinho aqui, que é o Linneu, ele em 1735 é o Carolus Linneu, né? Ele publica um trabalho de 10 páginas que falava sobre um novo sistema de classificação dos seres vivos, de nomeação e classificação dos seres vivos, que ele instituiu o sistema binário de classificação. Basicamente, ele dividiu os seres vivos em três grandes reinos, três grandes domínios. O reino animal, o reino lapideu e o reino vegetabile, né? Regnum animale, regnum lapideu e regnum vegetabile. Esse lapideu aqui são os minerais. Notem que ele ainda tinha aquela ideia aristotélica de que os minerais faziam parte dos seres, né? Dos organismos. E aqui ele foi dividindo. É lógico, ele trabalhava mais com plantas, então ele fez uma classificação de plantas muito mais aprofundada do que para os animais. Mas utilizamos até hoje o sistema lineano, tanto para animais, quanto para planta, quanto para outros organismos, para classificar os seres vivos. E aí ele separou os organismos de acordo com dois conceitos básicos: os clados. O que são clados? Clados são agrupamentos. Então ele classificou assim: isso aqui é um agrupamento, esse é outro agrupamento. Então o reino animale é um clado. A espécie Bertholletia excelsa é outro clado. O gênero Bertholletia é um clado, então é um agrupamento. Então, isso são clados. Então, o sistema lineano ele se baseia nessas duas coisas, clado e táxon. Os táxons são as espécies, então são os nomes das espécies. Então, isso aqui é um clado, porque é um agrupamento, e também é um táxon, porque é uma única espécie e tem um nome específico, né, um nome taxonômico específico.
A classificação e organização dos seres vivos por Linneu, ela se baseava nas estruturas visíveis dos organismos. Porque para Linneu não existia evolução. Para Linneu, ele ainda tinha aquela ideia aristotélica. Os seres vivos não sofriam evolução, não sofriam modificação ao longo do tempo. Só que com os estudos de Lamarck, Darwin, Wallace e de vários paleontólogos, como Cuvier e outros pesquisadores, ele começa a trazer a ideia de que existem fósseis, organismos são extintos, organismos desaparecem, e aparentemente esses organismos que desapareceram, eles tinham uma relação com os seres vivos atuais. Então começa a entrar a ideia de evolução e a ideia de relação. Que todos os seres vivos eles estão relacionados, toda a história de vida ela está, todo ser vivo ele apresenta uma história de vida que relaciona ele com outros grupos e que tem essa relação intrínseca ali de caracteres anatômicos, né, caracteres morfológicos, e aí surge a ideia de filogenia mais tarde, né, a ideia de taxonomia, tudo estudando. A taxonomia ela vem estudar a evolução e essas relações, né, a taxonomia sistemática, e a filogenia ela vem estudar a história de vida desses seres vivos. E aí os seres vivos eles estão de acordo com Linneu. Linneu criou a princípio 5 grupos, 5 clados básicos de classificação, que é o reino, a classe, a ordem, o gênero e a espécie. E criou uma outra que era a variedade. Então, ele cria esses cinco a princípio, né, no trabalho que ele publicou de 10 páginas, ele separava os seres vivos naqueles 3 grandes reinos, e aí dentro dos reinos tinha as classes, a ordem, o gênero, a espécie e as variedades. Isso porque o conhecimento dele era limitado aos conhecimentos dos seres vivos da Europa. E a maior parte das espécies que ocorrem na Europa tem uma grande variedade, porque são espécies domesticadas. Então, temos cachorro, tem uma grande variedade, pombos tem variedade, as vacas têm variedade, é uma espécie, mas com uma variedade muito grande dentro. E aí, mais tarde, os estudos vão se desenvolvendo, surgem as ideias de filo, é acrescentada ao trabalho de Linneu, novas formas de classificar, novos clados, né? Então, surge o filo e a família. E essa variedade aqui, ela desaparece. E aí forma-se esses 7 níveis básicos, né? Esses 7 clados básicos. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Sendo eles todos binomiais. O que é uma classificação binomial? Quem lembra? Com 2 palavras, uma referendo ao gênero e a outra ao epíteto específico. Então, só para lembrar, no caso aqui, o reino Metazoa, né, o reino dos animais, o filo dos artrópodas, a classe Insecta, a ordem Lepidoptera, que são as borboletas. Dentro da ordem Lepidoptera, nós vamos ter a família dos Papilonidae, por exemplo, tem uma variedade muito grande, né, de famílias, mas a Papilonidae é uma delas. Toda essas que tem essas características aqui na asa, né? Tem essa parte baixa da asa dela, cheia eu falo que é rendadinha, tem umas rendas. Dentro da família Papilonidae, nós vamos ter vários gêneros, um deles é o papilo. E dentro dos papilos, dentro do gênero papilo, nós vamos ter várias espécies. Um exemplo é o papilo macau. A papilo macau, ela não ocorre aqui no Brasil, tá? Ela é uma espécie europeia. E hoje, nós temos outros agrupamentos. Então, conforme os estudos foram se desenvolvendo, surgiram outras formas de agrupamento. E, então, hoje nós temos 30 clados diferentes para agrupar os seres vivos. Então, além daqueles 7 básicos, né, reino, filo, reficofage, né, que a gente aprende, existe os clados que é precedido pelo prefixo super, sub, infra. Nós vamos ter as tribos. Então, nós vamos ter a superordem, superclasse, subfilo, subgênero, infraespécie, infraordem, infraclasse, subespécie, enfim. Nós temos toda essa classificação. E as tribos? Um exemplo de todos os organismos, todo clado, né, todo táxon, que ele é muito numeroso, eles vão apresentar tribos, vão apresentar infra, sub,
porque tem uma diversidade morfológica muito grande. Um exemplo é das abelhas indígenas sem ferrão, dos meliponídeos. Então, os meliponídeos, eles têm, além de todas essas classificações aqui, eles vão ter as tribos. Então, dentro da família dos meliponídeos, nós vamos ter os meliponines, os trigonines, que são tribos ali dentro. E aí você vai ter os gêneros, melípona, você vai ter o trigona, portamona, tudo são gêneros que estão dentro dessas tribos. Então, só para esclarecer, né, a espécie, a primeira palavra se refere ao gênero, no caso aqui uma espécie de homem, do gênero Homo erectus, e o outro é o epíteto específico, Homo sapiens, Homo erectus. Então, o gênero Homo é igual para os dois, e aí o que vai definir a espécie é o epíteto específico, erectus e sapiens. Lembrando, gênero sempre é um substantivo que se refere a um organismo, e o epíteto específico, um adjetivo que que dá uma qualidade que refere a uma qualidade do gênero. Então, no caso aqui, Homo erectus é o do gênero Homo que anda em pé, e a primeira que andou em pé. Homo sapiens é aquele que tem conhecimento, né? Então, é do gênero Homo, mas que tem conhecimento. E essa aqui é uma classificação que a gente vê em alguns livros didáticos, que coloca as espécies do gênero Homo que já existiram, né? Começando lá no Parnatropus, Australopithecus alfarensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo de Heidelbergense, o Homo georgicus. E aí existe um erro conceitual aqui, que primeiro que esse daqui ninguém sabe se ele existe uma discussão muito grande entre os antropólogos e os paleontólogos, se o Homo de Heidelbergensis ele realmente é uma espécie ou diferente, ou ela é uma subespécie, né, uma variedade geográfica do Homo erectus. E aqui embaixo nós temos essa classificação, Homo sapiens neanderthalensis, credo. Até dá como diz o outro, dá uma refrega intestinal. E o Homo sapiens sapiens. Aí, isso aqui é um erro muito grande, porque essa definição de Homo sapiens sapiens, ela surge lá na década de 80 por um pesquisador, e ela tem ela traz uma ideia muito mais filosófica do que biológica, porque ele dizia que nós estamos vivendo um período que a nossa espécie já tinha evoluído para uma subespécie. E aí nós seríamos o Homo sapiens sapiens, aqueles que sabem que sabem. Então ela é mais filosófica do que realmente biológica. E aí nós temos essa aqui, então são duas espécies muito distintas, Homo neanderthalense e Homo sapiens. Então são duas espécies, não existe essa espécie Homo sapiens neanderthalense, Homo sapiens sapiens. Enfim, quando a gente analisa a questão, desde questão morfológica até questão molecular, são duas espécies bem distintas, com uma diferença genética muito grande, uma diferença molecular muito grande, e que separa esses dois grupos aqui. Então, não são subespécies, não são variedades de uma mesma espécie, tá? Então, quando vocês encontrarem um livro didático lembrem-se de avisar os alunos que são discussões que envolvem questões filosóficas, enfim. Não é uma questão biológica. Então, aqui, como eu estava falando, para grupos muito grandes e complexos, como os peixes e os insetos, as categorias adicionais de subespécie, superfilo, superclasse, subordem, elas são necessárias para expressar graus distintos de divergência evolutiva. Um exemplo aqui que a gente pode ver, por exemplo, é a questão da esperança. Então, filo reino animal, filo artrópoda, subfilo, aí já aparece subfilo, Onirrhamia, aí nós temos a classe insecta, aí nós temos a subclasse pterigota, nós temos a ordem, subordem, família, subfamília, e vem cada vez afunilando mais até nós chegarmos nas espécie e subespécie. Então, aí nós temos... Aí a subespécie, vocês vão encontrar 3 palavras. Aí ela deixa de ser binomial. Aí, no caso aqui, escuderia furcata é a espécie, e a subespécie, escuderia furcata, e nós vamos ter outros tipos de escuderia furcatas.
certo? O ser humano, ele também tem subfilo, ele também tem subclasse, ele também tem subordem, mas ele não tem subfamília. Ele é só família hominídea, juntamente com o gorila, juntamente com o gênero Pan, que é os chimpanzés, e os gibãos. Então, eles formam a mesma família, toda a família hominídea. Tem alguns pesquisadores que separam o ser humano numa subfamília hominine, só que não é mais usual, porque alguns pesquisadores, inclusive, falam que é uma arrogância mesmo do ser humano querer separar dos outros grandes macacos, né? Porque nós somos apenas uma espécie de macaco sem pelo, ou com menos pelo do que os outros. E alguns pesquisadores, inclusive, falam que o gênero Pan e o gênero Homo deveria ser incluído tudo num gênero só, porque nós temos uma porcentagem muito baixa de diferença entre o gênero Homo e o gênero do chimpanzé. E as regras de nomenclatura básica, só para vocês relembrarem, toda palavra é latina ou latinizada. Um exemplo é a Catasetum telespirensis, que ela é uma palavra, Catasetum, palavra latina, e telespirensis é uma palavra latinizada, que se refere ao Telespires aqui, ao rio Telespires. Então, pegou uma palavra que não era latina e foi latinizada. Toda palavra, todo nome de espécie, ele deve vir destacado do texto, então ele tem que vir itálico ou sublinhado. Quando você escreve à mão, você sublinha, quando você está digitando, itálico. O gênero, com a primeira letra grafada em maiúscula, e o epíteto específico, tudo em minúsculo. O nome do gênero, como eu falei, sempre é um substantivo, e o epíteto sempre um adjetivo do substantivo. E o epíteto, ele sempre tem que concordar em gênero com o nome genérico. Então, por exemplo, se o nome genérico é masculino, é questão semântica mesmo, né? Então, se o nome genérico ele é masculino, o epíteto ele também tem que estar no masculino. Se o nome está no plural, ele também tem que estar no plural. Por exemplo, aqui, sabiá comum norte-americano, que o nome dele é Turdus migratórios. Turdus está no masculino, migratórios no masculino também. Turdus no plural, migratórios também no plural. Então, aqui, no caso, Turdus é um substantivo que se refere ao sabiá, o latim para sabiá, e migratórios é um adjetivo que diz que esse organismo ele tem o hábito de migrar. Então, é igual, por exemplo, pegar uma espécie de peixe aqui da nossa região, um lambarizinho, que eu gosto de trabalhar com ele, que é o Astyanax bimaculatus. Astyanax é um substantivo que se refere ao gênero, e bimaculatus significa que ele tem duas máculas, duas manchas ao longo do corpo dele. Por isso é chamado bimaculatus. Então é um adjetivo, é uma qualidade. O nome da espécie, ele sempre que possível deve ser seguido pelo sobrenome da autoridade que descreveu ela e o ano da descrição. Exemplo, Tiranossauro Rex, Osborne, 1905. Osborne foi o cara que descreveu e isso aqui foi o ano da descrição. Quando a espécie ela troca de gênero, como por exemplo, nós temos um exemplo disso. Como eu trabalho com peixe, eu tenho referências de peixe, né? Tem uma espécie de peixe aqui, bonitinho, que ele é usado em aquário aqui na nossa região, que é chamada Brachicalcinus coppei. Ele mudou de gênero. Então, ele antes vivia no gênero Poptella. Era Poptella calcius. Então, aí quando ele muda de gênero, o nome vem entre parênteses, tá? O nome da autoridade que descreveu. O ano e o nome da autoridade. Então, toda vez que vocês verem o nome da espécie seguido por o nome de quem descreveu entre parênteses, sabe que aquela espécie ela trocou de gênero. Quando a mesma espécie ela é descrita mais de uma vez, a descrição original é que tem prioridade. Os outros são considerados descrições sinônimos júnior. O nome do gênero ele deve ser único, mas o do epíteto não. Então, por exemplo, aqui Pteronura brasiliense e Geófagos brasiliense. Notem que o epíteto ele é o mesmo para as duas espécies. Só que o gênero é diferente. Geófagos é um peixe, Pteronura é a ariranha. Então,
Só para adiantar um pouquinho, a questão do holótipo. O holótipo, a diferença entre holótipo, lectótipo e neótipo. O holótipo, ele é um espécime, né, ou seja, um indivíduo que ele é designado pelo autor no momento da descrição. Ele é tombado e vai para um laboratório. Ele vai para um laboratório, não, vai para uma coleção. Então, quando você faz a descrição de qualquer espécie, esse material, né, esse exemplar, esse indivíduo da espécie, ela é mandada para um museu, geralmente Museu da USP, Museu Nacional, Museu do INPA, da UERJ, ele fica lá tombado na coleção do museu, com o número de registro, e ele é a referência para todos os indivíduos da espécie. Então, todos os indivíduos daquela espécie, ele tem que ser comparado morfologicamente, e agora molecularmente, com aquele espécime que está tombado naquela coleção. Aquilo é um holótipo. Então, é o espécime designado pelo autor no momento da descrição e que representa toda a espécie. Quando o holótipo, quando ocorre a descrição da espécie e não tem um holótipo, isso acontecia mais no tempos passado, né? Hoje não, hoje é uma regra que toda vez que você descreve a espécie tem que ter um holótipo. Mas em 1700, 1600, 1800 não tinha isso, não tinha essa regra. Então as pessoas simplesmente faziam a descrição, faziam desenhos, faziam pranchas, inclusive porque era difícil de preservar, era difícil de levar para laboratório. Às vezes tinha que vir para a América do Sul e ir para a Europa carregando um monte de bicho, e, por exemplo, peixes ou mamíferos, era difícil de levar eles preservados. Então, quando esse holótipo ele não foi designado no momento da descrição, pode ser, a partir do material original usado na descrição, a gente pode utilizar outro espécime, né, outro indivíduo, para funcionar como um holótipo. E aí, no caso, ele recebe o nome de lectótipo e não de holótipo. Um exemplo é o lectótipo da espécie Homo sapiens, que é o próprio Linneu. Então, pegaram, se não foi descrito, quando descreveram a espécie Homo sapiens, não atribuíram um holótipo para a espécie. E aí, em 1980, 1970, se eu não me engano, houve uma reunião da Sociedade Brasileira, Sociedade Internacional de Zoologia, e resolveram definir que o próprio Linneu seria o lectótipo da espécie Homo sapiens. Então, toda a espécie Homo sapiens tem que, em tese, ter características parecidas com a do Linneu. E quando um holótipo ele é perdido, ou porque pegou fogo, ou porque fungou, ou porque aconteceu algum problema com ele, como, por exemplo, aconteceu com o Museu Nacional há uns 3 anos atrás, que pegou fogo e queimou um monte de indivíduos da coleção, aí precisa se classificar, definir um outro holótipo, e aí se chama de neótipo. Então, o holótipo é o espécime definido no momento da descrição e da publicação. O lectótipo é um holótipo definido a posteriori, e o neótipo é aquele que é utilizado para substituir o holótipo quando ele é perdido.